Muito boa tarde, irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas. Bem-vindos. Boa tarde também a irmãos de outras igrejas, amigos, familiares, colegas. Todos são igualmente bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Esta é mais uma edição do nosso Pão das Três, Igreja Batista em Vila das Belezas. Hoje, quinta-feira, 7 de janeiro de 2021, 15 horas, hora do alimento espiritual, hora de desfrutarmos da bendita palavra de Deus. Esperamos que seja um tempo muito proveitoso para todos, prazeroso ao nosso Deus. Tudo o que fazemos, queremos agradar a Ele, pois só Ele é digno de adoração, de louvor, de glória e de honra. Bendito seja o Senhor. Bem-vindos, irmãos. Vamos passar este tempo juntos. Esperamos também que nossas vidas sejam edificadas. É sempre o desejo do colegiado, do ministério pastoral desta igreja, a edificação do seu povo, a edificação dos crentes, nossa fé fortalecida, nossa esperança nutrida pela palavra de Deus. Graças a Deus pelo Espírito Santo que deu a palavra, que concebeu a palavra aos nossos corações. Graças a Deus por esta tarde. Deus abençoe a todos nós. Vamos ter uma palavra de oração, entregando a Deus este culto, este encontro, pedindo a sua bênção e louvando a Deus por mais um Pão das Três. Vamos orar juntos? Nosso Deus, nós te agradecemos pela bênção do teu povo reunido, ainda que virtualmente, é verdade, mas num só Espírito, um só batismo, uma só fé, um só Senhor, Cristo Jesus, nosso bendito Salvador, um só Deus, nosso Deus e Pai. Te agradecemos, Deus Pai, por este culto. Pedimos a tua bênção sobre ele, pedimos a tua bênção sobre tua igreja, teu povo, que sejamos todos igualmente edificados sob a bênção do Espírito Santo, pela graça do Senhor, que este culto lhe dê prazer, seja agradável ao teu coração. Que tu abençoes a palavra, que ela não tenha barreiras para nos alcançar. Todas as barreiras sejam removidas em nome de Jesus, de modo que a palavra atinja teu querer, teu propósito, não volte vazia para ti, mas encontre guarida em nossos corações. Te agradecemos por esta tarde, em nome de Jesus. Amém. O hino 296 do nosso cantor cristão, Consagração. Hino 296 do cantor cristão. O título deste hino muito sugestivo e extremamente apropriado com o texto bíblico, com a palavra que nós vamos considerar nesta tarde. Consagração, hino 296 do cantor cristão. É um hino de 6 estrofes. Então, nós vamos fazer assim. Vamos cantar as estrofes 1, 2 e 3 agora, e depois da mensagem, após a nossa reflexão bíblica, nós vamos cantar as estrofes 4, 5 e 6. Então agora de 1 a 3 e depois da mensagem de 4 a 6. Vamos dividir aqui em duas partes este hino lindíssimo do cantor cristão. Vamos cantar juntos? Pode ser
letra desafiadora, assim como a palavra de Deus, que sempre nos inquire, nos insta ao serviço, à consagração, à separação para Deus, à santidade, por que não? Tem a ver com o assunto da nossa tarde. Vamos abrir, então, a bendita palavra de Deus em Números, capítulo 15, de 37 a 41. Livro de Números, capítulo 15, do versículo 37 ao versículo 41. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas porão um cordão azul, e nas franjas vos estará, para que o vejais, e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os façais, e não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos, e os façais, e santos sejais a vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus, e sou o Senhor, vosso Deus. Amém. Quando Jesus censurou duramente os escribas e fariseus, ele fez referência às franjas e pingentes de suas roupas. Os irmãos que conhecem aí os evangelhos, os livros iniciais do Novo Testamento, devem se lembrar das muitas censuras que Jesus proferiu contra escribas, fariseus, sacerdotes, doutores da lei. Numa das ocasiões, ele fez referência claríssima, inequívoca, a esta questão envolvendo franjas e pingentes. Olha só que paradoxo interessante. O autor da lei, sim, o autor da lei é Deus, e Jesus é Deus, ele deu a lei a Moisés para que Moisés transmitisse aos filhos de Israel. Tempos depois, centenas e centenas de anos depois, o autor da lei em pessoa censurando os seus algozes religiosos, né? A elite religiosa israelita, num aspecto da lei que ele mesmo promulgou, que ele mesmo outorgou. Aqueles líderes religiosos seguiram seus corações, por isso foram censurados pelo próprio Deus em pessoa ali, Jesus Cristo. Seus corações os levaram à arrogância, à presunção, ao orgulho religioso, porque é disso que se tratou aquele episódio. Será que tem alguma espécie de orgulho? O orgulho por si só ele é danoso em todos os aspectos, mas vemos em toda a Escritura, e por que não também pensar no próprio adversário que caiu por causa do orgulho. O orgulho religioso é o orgulho da pior espécie, é o orgulho que gera danos irreparáveis, danos terríveis para toda a comunidade, para todo o povo de Deus. E era isso que estava acontecendo quando Jesus censurou os escribas e fariseus. Eles nutriam o orgulho da pior espécie, que era o orgulho religioso, e se valendo da lei de Deus para isto. Aspectos da lei vigente até então, o Antigo Testamento, a lei de Moisés, era a lei religiosa vigente na época de Jesus, e eles
usando aí essa questão dos pingentes, dos cordões, das franjas de suas vestes para nutrir algo extremamente diabólico, carnal, animal, terreno, que é o orgulho. Então, nós podemos perceber claramente que eles seguiram seus corações em detrimento da palavra de Deus. Olha como a nuance aqui é sutil, né? Como nós temos uma sutileza, uma linha tênue muito perigosa. A palavra de Deus e o orgulho religioso, o coração enganoso, muito próximos aí e tomando uma proporção terrível. Aqueles homens se apropriaram da lei, anulando o espírito da lei. Se apropriaram da lei, anulando a essência da lei. Como nós temos de ter sabedoria quanto à palavra de Deus? O espírito da palavra, a essência da palavra, a própria palavra que é Cristo, que dá sentido a toda a Escritura. Aquelas pessoas se apropriaram da palavra, anulando o seu espírito, o seu sentido, a sua essência. E diante deles estava a própria essência da Escritura, a própria palavra, censurando por causa disso. O que eles fizeram? Seguiram seus corações. Em clara afronta a Deus, inclusive satisfazendo os próprios desejos. Deus sabe o que envolve nossos corações. Ele sabe. Deus sabe quais são as reais intenções humanas, o que elas preconizam, o que valoriza o nosso coração. Jesus, inclusive, ele falou, sobre isto. Ele disse que onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Deus sabe quais são as reais intenções, o que o nosso coração preconiza, quais são as coisas que nós valorizamos, seja do ponto de vista pessoal, do ponto de vista relacional. Por isso a palavra, por isso os mandamentos, por isso a revelação, por isso ele nos legou o Evangelho. Ele sabe que precisamos de orientação. Ele sabe que o nosso coração nos levará para bem longe dele. Por isso a palavra. Entre sermos guiados pelo coração e sermos guiados por Deus, fiquemos com sua palavra. Olha o versículo 40 da nossa passagem. Para quem está chegando, estamos em Números, capítulo 15, de 37 a 41. Olha o versículo 40. Não seguireis após o vosso coração, mas, claro, impossível, de forma cândida, cristalina, inequívoca, não sigais ou não seguireis após o vosso coração. Esta fala do Senhor, esta palavra que brotou no coração do próprio Deus, que emanou de Deus, ela vem em meio aos mandamentos. Então, os mandamentos, a lei estava sendo dada, a regulação da lei estava sendo aplicada, e em meio a tudo isso o Senhor taxativamente, de forma cristalina, diz: não seguireis após o vosso coração. Entre sermos guiados pelo coração e sermos guiados por Deus, fiquemos com a sua palavra. De um lado, o mundo de trevas, o mundo da época de Moisés, o mundo da época de Jesus, o mundo da nossa época. É o mesmo mundo, o mesmo espírito. De um lado, o mundo de trevas, condenado,
perdido e desprovido do conhecimento de Deus, este mundo diz: siga o teu coração, siga a tua intuição, faça o que está em teu coração, você é livre para fazer o que quiser, siga o teu desejo. Não é assim? Não é assim que o mundo se pronuncia através de seus sofismas, de suas ideias, de suas ideologias. Inclusive a própria mídia de marketing, de massa, ela sempre vai apelar ao coração humano, e ela tem técnicas apuradíssimas para fazer isso, apelando ao desejo humano, apelando ao livre-arbítrio humano, à vontade do coração humano em todos os aspectos, nos relacionamentos sociais, no consumo, principalmente no consumo, na prática sexual, na satisfação da carne. Por quê? Porque o homem, o ser humano, ele tem desejo, ele tem vontade, ele tem coração. Então, nada mais natural do que o mundo dizer: siga o teu coração, siga o teu desejo. Já diria aquele cantor baiano: faça o que tu queres, há de ser tudo da lei. Não é assim a música? Então, faça o que você quiser. Tudo é permitido, faça o que te der na telha, siga a tua intuição, siga o teu desejo. Todos nós já fomos abordados desta forma, todos nós já seguimos o nosso coração desta forma e sabemos no que deu. Já amargamente experimentamos coisas terríveis porque seguimos o coração. E o mundo cumpre o seu papel e cumpre bem, sempre dirá: siga o teu coração. Mas Deus diz: não siga o teu coração. Deus, há milênios, porque nós estamos lendo um texto de cerca de 3.400 anos atrás. Então, faz tempo, e faz muito tempo, que Deus diz: não siga o teu coração. Foi nesta forma, neste modo, por assim dizer, que ele disse ao primeiro casal: não sigam o vosso coração. E no texto que nós estamos lendo hoje, Deus, em meio aos mandamentos, em meio às coisas maravilhosas que ele fez e falou e ordenou ao seu povo Israel, e por consequência a toda a humanidade, porque Israel foi o portador desta revelação e a igreja o é hoje, a palavra é a mesma. Deus dizendo: não siga o teu coração, não sigamos o nosso coração, embora todos e tudo digam o contrário, digam exatamente para fazermos o que Deus está dizendo para nós não fazermos. Eu acredito que aí repousa o grande dilema da fé, a grande sensibilidade da fé, entre seguirmos o nosso coração, entre seguirmos a palavra de Deus que diz para nós não seguirmos o coração. Que luta, que dilema, que desafio para todos nós. O versículo 39 é o versículo-chave da nossa palavra de hoje: não seguireis após o vosso coração. Quando dizemos, e nós sempre dizemos isso, parece até jargão evangélico, né? Quando dizemos que Deus sabe o que é melhor para nós, nós dizemos por convicção ou por conveniência? Você e eu já dissemos, né? Deus sabe o que é melhor para nós. Ou então já dissemos para alguém: Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para a igreja. Deus sabe o que é melhor para todos nós. Quando nós dizemos isto, o fazemos por convicção, por fé, por crença, por experiência, ou fazemos por conveniência? Porque se for por conveniência,
já não se trata de Deus, mas do nosso coração. E aí queremos encaixotar Deus nas preferências do nosso coração. Será que para nós que temos livre vontade, que temos desejo, que temos emoções, que temos o coração dado por Deus, inclusive, mas afetado pelo pecado, infelizmente, será que nós, quando dizemos que Deus sabe o que é melhor para nós, nós estamos abrindo mão do nosso coração? Será que nós, de verdade, irmãos e amigos que estão conosco nesta tarde, será que nós abrimos mão do coração para realçar, para reforçar a fé em nossos corações de que Deus sabe de fato o que é melhor para nós? Sim, porque se nós quisermos o que Deus quer, nós vamos ter que abrir mão do nosso coração. Nós vamos ter de deixar de seguir a nossa intuição, o nosso desejo, porque ele é contrário, ele é antagônico, ele é oposto ao que Deus quer. Deus sabe disso, Deus disse isso. Não sigais, não sigam o vosso coração em meio a todos os mandamentos, porque para Deus, o homem, o ser humano, só tem um modo de dar certo, só tem um modo de ser viável, é entregando o seu coração a Deus. Ou seja, não seguir o coração é abrir mão de tudo que somos para Deus, de modo que Ele governe, de modo que Ele domine, que Ele conduza tudo que somos, tudo que temos e tudo que seremos. O grande desafio da fé é crermos que Deus é capaz de nos guiar. Deus, e tem tudo a ver com o contexto do texto de hoje. Muitas vezes o povo de Israel desconfiou que o Senhor dos Exércitos fosse capaz de guiá-lo, de guiar o povo para a terra prometida. Muitas vezes, e por isso pagou a viagem, que duraria 3, 4, 5 meses, ela durou 40 anos. Juízo de Deus sobre aquela geração que desconfiou, que preferiu seguir a intuição, preferiu seguir o coração em lugar de se entregar completamente a Deus, que quis o melhor para aquele povo e quer o melhor para nós. E podemos dizer sim, de coração, Deus sabe o que é melhor para nós, mas nós só podemos dizer isto por convicção, não por conveniência. Porque se quisermos trazer Deus para os nossos desejos e caprichos e submetê-lo ao nosso coração, aí já estamos fazendo por conveniência e não por fé. E tudo que não é por fé é pecado, diz a palavra. Então, o grande desafio da fé é crermos que Deus é capaz de nos guiar e seguirmos cabalmente sua palavra. Trata-se, portanto, da entrega do coração a Deus. Sabe por que entregamos o coração a Deus? Porque não queremos ser senhor dele. Nós entregamos o coração a Deus porque nós não queremos ser senhor dele. Nosso coração significa o ser, todo ser humano, alma, mente, espírito, intelecto, vontade, decisão, o corpo, tudo entregue a Deus. Quando lemos o Pentateuco, nós vemos a revelação progredindo e apontando para Cristo e se dirigindo a Cristo. Deus, na entrega dos mandamentos, o que ele de fato quis com tudo aquilo? Ser senhor do ser humano, ser senhor de seu povo, ser o senhor da mente, da alma, da vontade, do desejo, do corpo, das relações,
dos negócios, de tudo. E a palavra de Deus deixa isso absolutamente claro. A comunhão com Deus, ela repousa nisso, inclusive. Nós que queremos desfrutar da comunhão com Deus, precisamos entregar o coração para Ele. Deus vai se relacionar conosco à medida que nós dermos abertura para isso, à medida que nós abrirmos o coração para Ele, entregarmos o coração para Ele. E para isso, nós não podemos seguir o nosso coração, temos de seguir a Deus. Somos seguidores de Cristo. Nós queremos que a palavra de Deus tenha primazia em nossas vidas. E aí o dilema, a luta, o conflito permanente com o nosso coração. Deus jamais irá se relacionar com quem se nega a dar-lhe o coração. Como Deus fará isto? Como Deus estabelecerá comunhão com quem lhe nega o coração? Nem Jesus, em toda a sua compaixão, pôde contornar corações duros e incrédulos de sua geração. Jesus se relacionou com muitas pessoas, estabeleceu vínculos com várias, desfrutou e se deu, né, para que as pessoas desfrutassem da comunhão com Ele. Mas, em relação a corações duros, empedernidos e incrédulos, o que Jesus pôde fazer para estabelecer a comunhão? Ele não pôde fazer nada, porque os corações estavam empedernidos e endurecidos. Ele os amou? Os amou. Jesus amou o mundo inteiro. Jesus amou, inclusive, pessoas como você e eu. Ele fez isso, ele nos amou. Mas, para corações duros, pessoas que se negam a entregar o coração a Ele, Ele não pôde contornar esta situação. Há milênios, Deus nos diz para não seguirmos nosso coração, mas para nos entregarmos a Ele. Deus é fiel e não pode negar a si mesmo. Ele não cederá sua natureza santa e justa a corações duros. Foi assim com Israel, foi assim com a geração de Jesus e é assim com toda a história da humanidade. Ele tem a prerrogativa do senhorio das nossas vidas. Deus nos criou para nos guiar. Deus nos criou para ser o Senhor do nosso coração. Lamentavelmente, nossos pecados causaram um dano terrível nesta relação. Ao pecarmos, nós deliberadamente decidimos seguir o coração em detrimento de sermos guiados por Deus. Deus nos amou para nos salvar. Salvação que se desenrolou pelos séculos, e aqui no texto que nós estamos lendo hoje, trata-se sim de salvação. Deus havia libertado Israel do Egito, salvou Israel do Egito e queria levar Israel em segurança à terra prometida. A vinda de Jesus é o ponto alto de toda a história da salvação. Jesus veio porque Deus nos amou, veio para nos salvar. Significa que esta salvação implica em não vivermos mais para nós mesmos, mas vivermos para o Senhor. Versículo 41. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para vos ser. Interessante Deus dizendo que Ele quer ser, não? Ser por Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Vivemos para Ele, então não sigamos o nosso coração. Não sigamos o nosso coração. Enganoso é o coração humano. Quando Jesus adjetivou o coração humano, é um texto pesadíssimo. Nós nos encolhemos diante da magnitude daquele texto. Os adjetivos
foram os piores possíveis. Eu estou sendo aqui eufemista, né? Na realidade, Jesus disse que o coração ele é um charco de pecados, né? Pecados gravíssimos, terríveis, que emanam do coração humano. Só Jesus para reverter tudo isso, e para tal nós temos de entregar o coração a Ele, seguir sua palavra, obedecê-lo fielmente, sermos santos, abrirmos mão de nós mesmos, ou seja, não sigamos o nosso coração. A Cristo o nosso coração, sua palavra permeando o nosso coração, seu Espírito dominando, guiando nossas vidas. Aí sim seremos filhos de Deus, santos. Ele será o nosso Deus, Ele nos será por Pai e nós seremos seus filhos. E aí repousa toda a comunhão, toda a alegria da salvação, toda a vida abundante que Jesus nos dá. Deus nos abençoe, irmãos. Deus abençoe sua palavra em nossos corações. Amém? Pensando nisto, já cantamos 3 estrofes do hino 296 do cantor cristão, e agora nós vamos cantar as estrofes 4, 5 e 6. Consagração, consagração do ser, da vida, mente, alma, coração, corpo, bens, tudo, tempo, tudo para Ele. Vamos cantar este hino lindíssimo. 296 do cantor cristão, a partir da 4ª estrofe. Minha prata e ouro toma, nada quero te esconder. Minha inteligência guia, só e só por teu saber. A vontade minha toma, sujeitando a ti, Senhor, do meu coração fazendo o teu trono, Salvador. Meu amor e meu desejo sejam só teu nome honrar. Faze que meu corpo inteiro eu te possa consagrar. Corpo inteiro consagrado ao Senhor. Cremos que Deus não quer menos do que isso. Amém? Deus nos abençoe. Vamos orar, temos motivos para agradecer, temos pedidos de oração também. Pão das Três é um encontro de oração, ele é fruto de oração. O Pão das Três, ele tem por missão compartilhar a palavra de Deus, estabelecendo aí comunhão com a igreja, e fazemos isto também através da oração, orando uns pelos outros. Vamos agradecer a Deus pelo sustento e a provisão que temos recebido dele. Agradeçamos a Deus também pela sabedoria, pelo discernimento que nos tem sido dado pelo Espírito Santo para a compreensão da palavra. O que seria de nós se o Espírito Santo não iluminasse o nosso entendimento para que a palavra fosse aquecida, guardada, que ela fosse abrigada em nossos corações? Portanto, gratidão a Deus por sabedoria e discernimento recebidos do Espírito Santo. Nossa irmã Maria do Carmo, ela agradece a Deus pela melhora do seu cunhado Arlindo, que vem aí
enfrentando problemas de saúde, mas tem melhorado, graças a Deus. Graças a Deus por nossa saúde também. Deus tem nos preservado, nos protegido, Deus tem nos livrado do mal, não é verdade? Vamos para os pedidos de oração, temos vários aqui, vamos citar alguns. A irmã Ana Lúcia. Ana Lúcia, ela é recém-chegada em nossa igreja. Assim que ela se aproximou de nós, estava ali se preparando para o batismo, veio a pandemia, vieram as restrições, então, mas a irmã Ana Lúcia está sempre em contato com a nossa igreja, participando dos cultos ativamente, do Pão das Três também, e ela pede oração por sua família. Ana Lúcia, oremos pela família dela. Temos várias pessoas enfrentando enfermidade, vamos citar algumas aqui. O Cleiton Andrade pede oração por seu filhinho. Vamos orar também pela Tata, pelo irmão Gabriel Santana, o Wilson, Irailda. A irmã Solange Marques pede oração por sua mãe, irmã Benícia, que está com um grave problema de saúde. A Marlene pede oração por seu filho Tiganá. Tiganá e família estão enfermos. O irmão João Paulo pede oração pela Elaine, sua irmã e seu cunhado Robson. A irmã Marlene Odete pede oração por seu primo Gilmar. Irmã Cleusa pede oração por sua irmã Maria Aparecida. Todos aqui com problemas de saúde. Quero orar também por três pastores, aliás, né? O pastor Reginaldo, um amigo nosso lá de Itapecerica da Serra, outro pastor de Itapecerica da Serra também, Gilson Cristóvão, ambos com problemas aí de saúde. Ontem o pastor Israel citou no culto que celebramos a Deus, ontem aqui em nossa igreja, às 20 horas, sobre o pastor Gentil, que havia perdido sua esposa, o pastor aqui da nossa região. Vamos orar também pelo pai da Júlia, Elsomar, aí um problema de saúde também. Estamos em oração há um bom tempo pela Vera, filha da nossa irmã Iracema, vamos nos lembrar. Pela Ete, irmã da Rosa, e também pedido de oração que chegou para a gente no final do ano passado, o Luizão, que foi membro de nossa igreja há muito tempo. O Luizão está com um grave problema de saúde também. Há outros nomes, há vários. A nossa igreja é uma igreja de centenas de membros e muitas famílias, muitos agregados e conhecidos, mas sempre que possível nós estamos aqui citando um ou outro nome, não há como citar todos, mas estamos atentos, e a nossa igreja é uma igreja de oração, e todos os pedidos de oração que são compartilhados nos canais da nossa igreja, entre os irmãos, eles estão na mais alta conta dos pastores, da liderança e da própria igreja. Portanto, é dever nosso, coletivo, né, que oremos uns pelos outros. Sempre é bom lembrar, oração pelos idosos, oração pelos profissionais de serviços essenciais, aqueles que têm estado aí expostos, né, principalmente clínicas, laboratórios, postos de saúde, hospitais, consultório médico, farmácia, então os que trabalham na área da saúde especificamente, né? E vamos orar pelas autoridades públicas do Brasil, em especial os responsáveis pela saúde pública da cidade, do estado e do país. Que Deus tenha misericórdia. Muita coisa, né? Deus sabe, todas elas estão expostas, patentes aos olhos do Senhor. Graças a Deus por isso. Vamos orar juntos?
Nosso Deus, nós te agradecemos pelo bem que a tua palavra nos faz. Isto é graça, é dádiva, é dom do Senhor. Te agradecemos pela bênção que recebemos do Espírito Santo, a iluminação do entendimento, o coração em que a palavra pode repousar. Graças ao Senhor pelo alimento espiritual imprescindível, necessário a todos nós. Te louvamos, que a palavra não volte vazia para ti, porque não queremos seguir o nosso coração, queremos seguir a Cristo, teu Filho amado. Senhor, te agradecemos pelo sustento, pela provisão, por toda a condição que o Senhor tem nos dado. Te louvamos também pela proteção, pela saúde, pelo cuidado do Senhor. Pedimos a tua bênção aos nossos colegas pastores, pastor Reginaldo, pastor Gilson e o pastor Gentil, que estão aí enfrentando problemas. Misericórdia dos teus servos, misericórdia de suas igrejas locais, guarde-os em Cristo Jesus. Pedimos a tua bênção sobre os enfermos, oramos pela cura, oramos pela providência do Senhor, oramos pela bênção a todos, a fim de que prossigam, resistam, tenham suas dores aliviadas, os tratamentos bem-sucedidos. Tu podes curar, tu tens o domínio da ciência, do conhecimento, de toda a sabedoria. Tu és Deus sobre tudo e sobre todas as coisas. Pedimos, Pai, que tu abençoes os enfermos da nossa igreja, os enfermos de nossa família, os amigos enfermos. Senhor, que a tua boa mão repouse sobre cada um. Pedimos a tua bênção sobre os idosos, desempregados e os que estão trabalhando na linha de frente, expostos na área da saúde especificamente, e que tu tenhas misericórdia, Deus Pai, das autoridades públicas do nosso país, sobretudo da área da saúde. Te agradecemos por esta tarde, por este pão das três, te louvamos pela Igreja Batista em Vila das Belezas. Que o Senhor abençoe ricamente a todos que participaram deste culto, aos que vão acompanhar posteriormente e a vida de cada um de nós. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que todos tenham um final de tarde muito agradável. Amanhã, sexta-feira, mais uma edição do nosso Pão das Três, aqui mesmo em nossa página no Facebook, IBVB, Facebook, Pão das Três, amanhã às 15 horas, com o nosso pastor Israel Melo. Pastor Júnior Martins, vocês sabem, está descansando, férias merecidas, graças a Deus por isso, e logo logo ele vai reforçar o time aqui, fazendo o Pão das Três. Por enquanto, seguimos pastor Israel e eu. Deus abençoe a todos.